Oi, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que todos os seres humanos somos pecadores. E a menos que reconheçamos esse fato e nos arrependamos, jamais alcançaremos a salvação. Para começarmos, vamos analisar Romanos 1, 16 e 17. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Esses foram os versos que sacudiram a mente e o coração de Martinho Lutero para iniciar a reforma. Os versos têm algumas palavras impactantes. Vou analisar essas palavras. A primeira delas é a palavra evangelho. Não tenho vergonha, não me envergonho do evangelho, diz Paulo. E por que teria que se envergonhar? ¿Por quê? Porque, como já explicamos na introdução, ser cristão naqueles tempos era ser considerado como um rebelde, um pária, um homem contra o governo de Roma. Ninguém em sã consciência gostaria de ser identificado com aquele grupo de gente fanática e rebelde. Por isso, Paulo afirma que não tinha vergonha do evangelho. A palavra grega que se traduz como evangelho significa boa nova, ou seja, notícia maravilhosa. E qual é essa boa notícia que Paulo anuncia? Que o ser humano não precisa mais olhar para o futuro simplesmente com a esperança de que um dia virá o Messias. Por quê? Porque o Messias já é uma realidade presente na pessoa de Cristo, que veio e morreu na cruz do Calvário, pagando com a sua morte a dívida que os seres humanos tinham contraído por causa da desobediência. Sem dúvida nenhuma, não poderia existir melhor notícia do que esta. A outra palavra que devemos considerar no texto é a palavra poder. Paulo afirma que o evangelho é poder. Por quê? Primeiro, poder para derrotar o inimigo de Deus. Poder para quebrar as correntes de escravidão que aprisionam os seres humanos. Todos os homens estavam sob a dívida do pecado. E o pagamento dessa dívida requeria a própria vida. Mas o ser humano não queria morrer. E estava numa situação desesperadora. Então aparece Jesus e morre no lugar do homem. E agora o inimigo de Deus não tem mais outra saída, senão liberar o ser humano. O ser humano está resgatado. Por isso o evangelho é poder. Mas além disso, o evangelho é poder para transformar o ser humano numa nova criatura. Essa é a boa nova do evangelho. Olha, por exemplo, este exemplo. Eu conheci Andrés numa das cidades mais violentas do mundo. Ele tinha fama de mau. Tinha passado vários anos na prisão pagando pelos seus crimes. Foi na prisão que o evangelho o alcançou e o transformou. Era uma noite gelada de inverno. Andrés estava agonizando, tremia de frio, quase congelado, estava esperando a morte. Foi nessas circunstâncias que me escutou pregar através do rádio de um companheiro de cela. Aquela noite, o Espírito de Deus tocou seu coração. Ele tinha ouvido muitas vezes falar de Jesus, mas achava que a religião era coisa de pessoas fracas. Ele sempre tinha se considerado um homem valente. Armado até os dentes, ele tinha trazido muita dor a muitas pessoas. Era mau e cruel. Tinha escolhido o caminho do crime quando era apenas um adolescente e culpava a sociedade por não ter lhe dado a opção de outro caminho para escolher. Mas naquela noite, ele estava morrendo aos poucos e a morte assusta os mais valentes. Então, na quase penumbra da sua agonia, entendeu que Deus o amava e queria dar-lhe um coração novo. E aí
Ele suplicou, chorou, clamou a Jesus por uma segunda oportunidade e adormeceu. Na manhã seguinte, viu o sol entrar pela janela. Estava na prisão, na enfermaria da prisão. Os raios do sol eram insistentes, apesar da neblina. Eu estava vivo, me disse ele, quando o conheci. Não podia esconder a emoção. Eu estava vivo. Deus me estava dando uma segunda chance. O querido, já se passaram 30 anos desde aquela noite fria na cela gelada de uma prisão. Andrés é hoje um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. Está livre e realiza um trabalho extraordinário que ajuda meninos delinquentes. Esse é o poder transformador do Evangelho. Mas para apoderar-se dele é preciso ter fé. E essa é a outra palavra que precisamos estudar, fé. Fé é crer. Eu gosto mais da palavra confiar, porque demonstra amizade, convivência, companheirismo, amor. Só é possível confiar em alguém a quem se ama. E só se pode ter fé em Deus se você o amar e viver com Ele uma vida de permanente comunhão. A última palavra que analisaremos é a palavra justiça. Justiça é um estilo de vida, sem erros, sem falhas. O ser humano pode tentar ser justo pelas suas próprias forças, mas jamais vai conseguir, pois o homem é mau por natureza. Então só pode ser justo através da justiça de Cristo. Justiça é a própria pessoa de Jesus. E o ser humano que deseja ser justo precisa viver em comunhão com a pessoa de justiça que é Cristo. A segunda parte da lição explica por que o justo necessita viver, precisa viver pela fé. É que o homem, veja, você, eu, todos os seres humanos de todos os tempos, nós somos pecadores e maus por natureza. Explico. Quando saímos das mãos de Deus, Adão e Eva, quando eles saíram das mãos de Deus, eles tinham a natureza perfeita, ou seja, a inclinação natural para fazer o bem, para andar nos caminhos de Deus. Só que, apesar disso, nossos primeiros pais decidiram voluntariamente desobedecer. E ao fazer isso, eles perderam a natureza perfeita e adquiriram instantaneamente a natureza imperfeita. Agora, com essa natureza é impossível andar nos caminhos de Deus. É impossível. O profeta é claro ao afirmar em Jeremias 13:23 o seguinte: porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então, podereis vós fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal? Claro que não. Veja, com a natureza pecaminosa com a qual nascemos, é impossível andar nos caminhos de Deus, de ser justos. Você pode se esforçar quanto quiser. Pelo contrário, olha o que Paulo afirma em Romanos 3, a partir do versículo 10 ao 12. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. E o profeta Isaías já havia dito isto séculos antes. Em Isaías capítulo 1, versos 4 e 6, diz: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo.
Essa é a realidade triste do ser humano. E não foi só nos tempos de Isaías e de Paulo, mas em todos os tempos. Inclusive no nosso tempo. Inclusive, pior ainda, deveria ser a expressão correta. Nos nossos dias, o ser humano acha que cada vez está evoluindo, está mais perfeito, está se desenvolvendo, avançando em todos os sentidos. Mas olha o que Paulo afirma em Romanos, capítulo 1, versículos 22 ao 28. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Me diz uma coisa, não é este um triste relato, um quadro, um retrato do ser humano dos nossos dias? Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que o fruto do Espírito não é algo simplesmente teórico, sino que deve manifestar-se nas ações diárias para a glória de Deus. A lição começa falando do conselho de Jesus no Sermão do Monte, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo demais vos será acrescentado. Sem dúvida nenhuma, este é o conselho mais importante que Jesus poderia ter deixado. Porque aqui, neste conselho, está o segredo da felicidade, de uma vida próspera, vitoriosa. O Senhor Jesus, com esta declaração, só estava confirmando um princípio estabelecido pelo próprio Pai na mesma criação. Porque Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nota bem o pensamento do primeiro versículo da Bíblia. No princípio, Deus. Tudo mais vem depois. Deus é a origem de tudo. No princípio não está a ação, está Deus. A criação é um resultado de Deus. Pena que para entender isto, às vezes é preciso que nos machuquemos na vida. Agora, ao começar Jesus seu ministério, ele torna a lembrar para o ser humano o segredo da vida vitoriosa. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mas a pergunta é a seguinte: o que tem que ver esta declaração com o fruto do Espírito Santo, que é gozo, paz, mansidão, enfim? Bom, São Paulo responde esta pergunta ao dizer em Romanos 14:17 o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Você percebe como Paulo relaciona o reino de Deus com o fruto do Espírito? O apóstolo disse que o reino de Deus não tem que ver somente com coisas materiais. O ser humano confunde facilmente as coisas. Talvez porque é ser humano.
porque tem sede, tem fome, tem frio. Enfim, às vezes ele pensa que estas coisas são a sua primeira necessidade. Mas vem agora Paulo e diz que, embora estas coisas são necessárias, o homem deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque te digo uma coisa, de que te vale o dinheiro se você não tiver paz no coração? Que sentido tem uma mansão de 10 milhões de dólares se você viver angustiado e não pode dormir? Agora, coloca no princípio a Deus como o princípio de tudo. Coloca Deus e seu reino no princípio e vai ver as maravilhas que vão acontecer na sua vida. A segunda parte da lição menciona outras 4 características que são fruto do Espírito Santo. Em realidade, querido, não existe uma lista oficial das características que distinguem o fruto do Espírito. Mas na lição desta semana se mencionam, además de todas as que já estudamos até aqui, nos 12 sábados anteriores, se menciona nesta semana a piedade, a virtude, a esperança e o conhecimento. Vamos falar um pouquinho destas qualidades do fruto do Espírito Santo. A piedade. Este fruto pode ser relacionado com a pureza, conscientizando o ser humano da dignidade de seu corpo, que foi criado e resgatado por Deus. Graças à piedade, as palavras de Paulo, não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, essas palavras se transformam em experiência e se convertem em vida através das ações do homem piedoso. Outro fruto é a virtude. A virtude é conhecida também como modéstia. A virtude administra, diríamos assim, os movimentos do corpo, os gestos, as palavras, como fruto do Espírito Santo. Tudo isto faz a virtude na vida do cristão. E tudo isto acontece na vida do cristão de uma maneira natural. Nosso espírito ligeiro, inquieto, está sempre revoltando aí, voando por encima das coisas terrenas, apegando-se a todo tipo de objetos, falando constantemente. Agora, vem a modéstia, a virtude, e ela detém, ela modera, ela equilibra, ela sossega a alma numa profunda paz e harmonia com a vontade de Deus. E, em consequência, os homens que vivem a nosso lado são beneficiados também. O terceiro fruto é a esperança. A esperança nos permite conservar os olhos nos céus, embora nos momentos em que o sofrimento e as dificuldades fazem que a nossa vida aqui na terra parece que estamos no inferno. A esperança que vem do Espírito nos ajuda a confiar nas bênçãos que Deus tem prometido àqueles que creem em Jesus. A esperança cristã não é uma espécie de castelo no ar, longe disso. A esperança é a única certeza neste mundo passageiro. Todas as pequenas esperancinhas deste mundo são transitórias, passageiras, porque nesta terra, nós, às vezes, somente esperamos trabalho, emprego, conforto material, felicidade. Mas estas coisas, não importa quão necessárias sejam, não são permanentes. Porque amanhã você pode perder o emprego, pode perder a um ser querido, pode perder sua liberdade, sua saúde. E olha, se você não esperar mais do que estas coisas, estará condenado a uma vida de frustração e tristeza. O outro fruto do Espírito é o conhecimento. A palavra conhecimento em grego é gnosis, que quer dizer não somente acumular conceitos, mas talvez o significado mais correto é inteligência, compreensão dos conceitos. Quer dizer, sabedoria, ou capacidade de usar o conhecimento com correção. Porque, querido, o simples conhecimento você consegue na universidade.
mas a capacidade de administrar esse conhecimento com sabedoria, esse é um fruto do Espírito e requer de uma vida de comunhão permanente com Jesus. O terceiro ponto da lição tem que ver com fé e perseverança, relacionados com o fruto do Espírito. Veja, há algo que deve ficar bem claro. Não é possível viver uma vida de comunhão com Cristo sem que o fruto do Espírito não apareça de maneira natural na vida do cristão. Perceba a palavra natural. O fruto não pode ser forçado, não pode ser de plástico nem de argila, não pode ser fabricado pelo ser humano, precisa ser natural. Frutos fabricados não podem ter valor espiritual, podem ter valor moral, valor social, mas não espiritual. Mas aqui é onde se fazem necessárias a fé e a perseverança. A fé para que os frutos verdadeiros apareçam. E a perseverança para não desanimar quando no início da vida cristã não se vêem todas as características do fruto na vida da gente. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que a verdade não é um simples conceito, mas é a mesma pessoa de Jesus. E então, aquele que vive em comunhão com a pessoa verdade, que é Cristo, logicamente deve manifestar a verdade na sua vida como um fruto do Espírito Santo. A preocupação do ser humano sempre foi achar o caminho que leve ele para uma vida mais feliz e plena. Quem não quer ser feliz? Em certa ocasião, Tomé disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o caminho. E a resposta do mestre foi: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, querido, Jesus é o caminho e a verdade. E não existe nada mais concreto e absoluto que Jesus. Infelizmente vivemos em dias quando a verdade para os seres humanos tem se feito relativa. Quer dizer, o pluralismo e o relativismo são duas filosofias que estão impregnadas em tudo. O pluralismo ensina que desde o momento em que não existe somente um ser humano, mas muitos seres humanos, é lógico que não pode existir somente um conceito, uma só ideia, senão muitos conceitos, muitas ideias. Pluralismo vem de aí, da palavra plural, muitos. Consequentemente, nasce o relativismo. Por quê? Se existem muitas maneiras de pensar, não pode existir somente uma verdade, senão muitas verdades. Por isso, a verdade, dizem eles, é relativa, melhor dito. Depende do que cada um queira pensar. Só que quando Jesus afirmou que Ele é a verdade, estava indo contra o pluralismo e o relativismo. Oh, querido, a verdade, desde o ponto de vista bíblico, é absoluta e está baseada na palavra de Deus. Jesus, ele mesmo disse na sua oração sacerdotal: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Mas afinal de contas, a verdade é Jesus ou é a palavra de Deus? Ambos. Porque Jesus é o verbo, a palavra de Deus, que se fez carne e veio habitar entre os seres humanos. Em Jesus, a palavra não era só teoria, só palavra. Ele era a palavra feita carne, a palavra vivida, a palavra andando entre os seres humanos. Isto vai contra as ideias de que a vida cristã é simplesmente viver uma comunhão teórica com Jesus, ou que apenas se limita a fazer uma declaração romântica de amor para Jesus, a cantar para Jesus, cheio de emoção. Oh, querido, tudo isso é bom. Mas a vida cristã é mais do que somente isso. A vida cristã é viver
os princípios da palavra de Deus. A segunda parte da lição nos leva a pensar em João 16:13. Veja o que diz João 16:13. Quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Neste texto, o Senhor Jesus, falando da vinda do Espírito Santo, disse que quando ele vier, nos guiará em direção da verdade. Este é um dos trabalhos do Espírito, ensinar-nos, guiar-nos para a verdade. Mas essa ação de guiar para a verdade tem dois aspectos. O primeiro tem que ver com o convencimento. Ninguém pode convencer o ser humano acerca da verdade a não ser o Espírito Santo. É por isso, querido, é por isso que as pessoas que não aceitam a divindade do Espírito Santo têm muita dificuldade para entender a verdade. Você pode amontoar diante dessas pessoas uma montanha de provas e evidências, mas elas simplesmente não entendem. Como poderiam entender? Porque somente o Espírito Santo é aquele que guia para a verdade. Mas esse ato de guiar não é apenas um assunto teórico. De nada valeria entender de maravilha uma beleza a verdade, apenas como teoria. Se essa verdade não se faz carne na gente, de nada vale. E aqui então entramos no segundo conceito. O Espírito Santo nos ensina também a viver a verdade. Não apenas nos leva para a teoria da verdade, nos ensina também a viver a verdade. A palavra verdade em grego é aletheia, que significa transparente, que não está fechado, claro. Pois isso é viver a verdade. O Espírito nos leva a viver esse tipo de vida, uma vida clara, transparente, sem médias verdades ou médias mentiras. Uma vida limpa, que não precisa esconder-se, não precisa disfarçar-se. A palavra verdade, em hebraico, também nos ajuda a confirmar este conceito. Em hebraico, a palavra é emet, que significa seguro, sólido, firme, consistente. E é assim que vive uma pessoa que foi levada pelo Espírito em direção da verdade. Não há, numa vida de verdade, não há insegurança. A insegurança está relacionada com mentira, com medo de ser descoberto, de ser exposto. E Deus não quer essa vida para seus filhos, definitivamente não. Oh, meu amigo querido, vivemos num mundo onde a mentira produz miragens quase impossíveis de perceber. Olha, quantas vezes já mentiram para você? Ou então, quantas vezes você já mentiu? Quantas vezes você tem sido vítima de uma injustiça, produto de uma mentira? Você não precisa se esforçar para lembrar. Eu acho que não te alcançariam os dedos das mãos e dos pés para contar as vezes que você tem sofrido por causa das mentiras. A mentira foi a primeira arma que Satanás usou para enganar o ser humano. E hoje ele continua usando, com os mesmos resultados. Engana o homem para que se afaste de Deus. Em nossos dias, a serpente continua usando as mesmas palavras para enganar o ser humano. Se você vê pornografia, não morrerá. Se você usar drogas, álcool, cigarro, não morrerá, diz. É bom experimentar de tudo na vida. E no final dos seus dias, no seu leito de morte, aí você pode arrepender-se de tudo. Você pode provocar aborto e não morrerá. Ninguém tem morrido por cobiçar a mulher do próximo. Ele diz assim, há mentiras, entre aspas, e mentiras piadosas. Deve você crer em outros caminhos alternativos, porque há muitas verdades, assim como há muitos caminhos. Oh, querido, não é isso que Satanás fala hoje para as pessoas, de muitas maneiras? Por isso, quando Jesus disse que Ele é a verdade, os homens
inspirados pelo inimigo, se levantaram contra Jesus. Ninguém tinha ousado dizer semelhante coisa jamais. Mas a natureza verdadeira de Deus está na Bíblia. Desde o princípio, ao longo da Bíblia, na extensão completa da Bíblia, vemos como Deus usa a verdade para guiar o ser humano. O homem tem buscado a liberdade, mas Satanás tem usado a mentira para enganar o ser humano, fazendo crer que libertinagem é liberdade. E o ser humano nécio diz: eu sou livre de fazer o que eu quiser. Mas ele parece ignorar que cada ação boa ou má tem a recompensa, a reação de igual maneira. E o homem que pecar em nome da sua liberdade pessoal vai morrer. Enquanto mais pecar o homem, mais preso vai ficar de seu pecado. O homem preso não é livre, claro. Ele vai e é levado aonde não quer ir. E quem o leva encadeado, preso, é o inimigo. E seu caminho é a morte eterna. Por isso, era preciso que Jesus Cristo se fizesse carne e habitasse entre nós e proclamasse a verdade. Jesus veio a desfazer as obras do diabo. Se o diabo é o pai da mentira, então Jesus Cristo veio desfazer as mentiras, dissolvendo tudo isso na verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ninguém tem ousado jamais proclamar-se a verdade, porque nenhum outro ser é a verdade. Não há outra verdade mais que Jesus Cristo e a sua palavra, no qual temos que permanecer por sempre, para não ser enganados de novo pelo inimigo. Olá, querido. O propósito da lição de esta semana é mostrar a justiça divina como um dom recebido por graça, mas também como um fruto manifestado na vida do cristão. Quando eu era criança, ouvia as pessoas mais velhas orar pedindo justiça. Elas diziam: cobre-me com teu manto de justiça. E eu não entendia como seria esse manto. O que é justiça para você? Quem é um homem justo, na sua opinião? Você já orou a Deus pedindo justiça? O que você quer que Deus te dê quando você diz: Deus, dá-me tua justiça? Quando você pensa na justiça de Deus, você pensa num atributo divino? Na força que você precisa para obedecer? No perdão? O que é justiça? Bom, de acordo com Jeremias, a justiça não é um atributo, nem uma força, nem uma doutrina, nem muito menos um conceito teórico. A justiça é uma pessoa, é Jesus, justiça nossa. Quer dizer que quando eu peço justiça, Jesus me dá sua justiça, mas Ele vem a mim porque Ele é a justiça. Ninguém pode separar Deus da sua justiça. Ambos são uma mesma coisa. Jesus é a própria justiça. Agora, se este conceito não estiver bem claro na tua mente, cada vez que você intente ou tente ser justo, vai tentar portar-se bem, em lugar de esforçar-se para conservar uma conduta sem erros. Você precisa esforçar-se para não afastar-se de Jesus. Se você sabe que Jesus é a justiça e deseja ser um homem justo, tudo o que você precisa fazer é ir a Jesus, permanecer com Ele, e nele você é feito justiça de Deus. Isto é o que afirma São Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você percebe? São Paulo vai além do que qualquer ser humano pode imaginar. Ele diz que em Jesus o ser humano é feito justiça, e não simplesmente que recebe justiça. Com frequência pensamos que um homem justo é aquele que não mente, não rouba, não mata, cumpre
todos os mandamentos de Deus. Isto é verdade, mas só quando esse bom comportamento é o resultado de estar em Jesus e permanecer em comunhão constante com Ele. Porque Jesus é a justiça. Separados dele, o bom comportamento não passa de mero moralismo. E cristianismo, querido, não é moralismo. Cristianismo é comunhão com Jesus. O cristianismo se transforma numa experiência asfixiante, sufocante, se a sua preocupação na vida cristã é simplesmente portar-se bem. Mas é fascinante quando é uma experiência maravilhosa de viver cada dia com a pessoa maravilhosa de Jesus. A segunda parte da lição nos leva a meditar num texto de Paulo, que está em Romanos 10, 3, e diz assim: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Este é o grande perigo que os cristãos corremos, confundir as coisas. Pensar que Deus está simplesmente preocupado em que nos portemos bem e pratiquemos obras justas. E claro, querido, que Deus gosta de ver obras de justiça na vida de seus filhos, mas como um resultado e não como a causa. Você não é justo porque pratica obras justas. Você faz obras justas porque é justo. O primeiro que você precisa fazer na vida cristã é ir a Jesus e não tentar fazer sua própria justiça. A justiça humana é como trapo de imundícia para Deus. Por quê? Porque é apenas aparência. Esse era o problema dos fariseus nos tempos de Cristo. Se esforçavam para ser bons, mas só por fora. No fundo, não passavam de gente pecadora. E Jesus chamou eles de sepulcros caiados, branco por fora, mas osso e carne podre por dentro. Para ser um bom cristão, não basta fazer coisas boas ou justas. É preciso ser justo. E se é justo somente quando se vive uma vida de comunhão diária com a pessoa justiça que é Jesus. Entramos agora na terceira parte da lição desta semana. Esta parte nos leva a pensar em Romanos 5, 17. Romanos 5, 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aqui se fala de dois reinos. O primeiro reino é o reino da morte que entrou através de Adão. Se você ler em Gênesis 5 o livro das gerações de Adão, verá que há uma dramática repetição da expressão e morreu, e morreu, e morreu. Todos morreram, porque com a queda de Adão entrou o reino do pecado e, consequentemente, o reino da morte. Mas agora Paulo diz que também por isto é, por Jesus, entrou o reino da justiça, o reino da vida. Olha como Paulo coloca a vida como um sinônimo de justiça. Justiça é vida, vida plena, vida exuberante. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e para que tenham vida em abundância. Como se consegue essa vida abundante? Ou melhor, o que é a vida abundante? Romanos 5,19 traz a resposta. Diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Veja como Paulo relaciona a desobediência com a morte e a obediência com a vida. Pena que o ser humano acha que obedecer lhe tira a liberdade. E que sem liberdade não pode viver a vida abundante que gostaria de viver. Agora, Deus pensa de outra maneira. O que tira a tua liberdade, o que te torna infeliz, o que te leva em direção da morte, não é a obediência, mas é o pecado ou desobediência. Talvez, por isso, o pecado, no idioma grego, é amartia, que significa errar o alvo. Quer dizer, você se esquece da vontade de Deus, deita
para um lado, os princípios da santa lei de Deus, escolhe seus próprios caminhos, querendo ser feliz, e qual é o resultado? A morte, a infelicidade, a desesperação. Ou seja, você errou no alvo. Mas agora vem Jesus e obedece, e por sua obediência traz a vida, te oferece sua justiça, sua vida abundante. Mas esta vida abundante envolve obediência, porque sem ela você tornaria de novo para o reino da morte. E é justamente o tema da obediência a quarta parte da lição desta semana. A obediência nascida da justiça divina é a verdadeira prova de seu amor por Cristo e o segredo para descobrir a vontade de Deus na sua vida. Algumas pessoas se resistem a entregar a vida a Deus por completo. Essas pessoas têm medo que Deus possa mudar os planos egoístas do ser humano. E claro que Ele pode mudar esses planos. Mas, queridos, os planos divinos são infinitamente superiores aos planos que nós podemos ter. Se Deus quebrou as estruturas nas quais você confiava, é porque Ele tem algo melhor para você. Apesar disso, muitos cristãos se perguntam, mas por que é tão importante obedecer? Acaso Jesus já não obedeceu em nosso lugar? Acaso Ele já não nos deu a sua justiça? Querido, deixa-me compartilhar alguns princípios básicos que vão ajudar você a entender o valor da obediência. Em primeiro lugar, você deve obedecer porque Deus diz que deve obedecer. E somente isto já seria motivo suficiente para obedecer. Em Jeremias 7:23, Deus ordena o seguinte: mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Aqui Deus está falando de obediência, e diz que ao obediente nunca vai-lhe mal, só vai-lhe bem. Olhe, embora para Deus os sacrifícios de animais no Velho Testamento eram importantes, Deus valorizava muito mais a obediência do que os sacrifícios. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que se realmente fomos comprados com alto preço, que foi o sangue de Jesus, então temos a responsabilidade de cuidar nosso corpo e mantê-lo saudável para a glória de Deus. A temperança é a chave para alcançar este objetivo. Temperança é a abstinência de tudo aquilo que faz mal e o uso moderado daquilo que é bom. Vamos começar falando de um homem cuja vida é uma vida de inspiração. Estou me referindo a Noé. Em Gênesis capítulo 6, versículo 9, encontramos parte da biografia deste homem. Diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé, homem justo, era perfeito em suas gerações. Noé caminhou com Deus. Imagine o que a Bíblia afirma a respeito de Noé. Era um homem justo, perfeito, santo, uma vida irrepreensível. Mas perceba que essa afirmação não é feita por um ser humano, mas pelo próprio Deus. Os homens podem se enganar em relação às pessoas. A nossa opinião a respeito dos outros é baseada naquilo que vemos e muitas vezes nos enganamos. Porque aquilo que pensamos que alguém era, na verdade, não é bem assim e acabamos nos frustrando com isso. Mas no caso de Noé, não é um homem aquele que descreve a vida do patriarca, mas é Deus que nunca se engana. Isto não te parece extraordinário? Sem nenhuma dúvida, a vida de Noé foi uma vida de inspiração. Mas há um momento triste na vida desse homem. Um dia, embriagou-se, mas de uma maneira tão grande, tão feia, que perdeu o controle de seus atos e ficou nu diante de todo mundo. Eu acho que muitas pessoas já se embriagaram quando não conheciam Jesus, mas ao ponto que Noé chegou, eu acredito que poucas. Um bêbado, fazendo um escândalo terrível. E agora, o que diz a Bíblia? Que Noé
era um homem justo entre seus contemporâneos. Claro que, enquanto Noé estava embriagado, não era justo. Ele tinha chegado a essa situação porque tinha soltado o braço poderoso do Pai. Ninguém cai no pecado quando está em Cristo. Para pecar, é preciso primeiro afastar-se da justiça que é Deus. Noé se afastou de Deus e por isso caiu. Aqui, querido, existem duas lições a serem aprendidas. A primeira é que não importa se você cair. Veja, tomara que você nunca caia, que Deus não permita. Mas se por algum motivo você cair, levante-se. Noé se levantou daquela grande queda. E o que diz Deus? Que Noé foi justo entre seus contemporâneos. Isto é animador. Então levante-se você, não fique caído. Se o inimigo feriu você, olhe para a cruz do Calvário e receba o perdão de Jesus. A outra lição que podemos aprender deste incidente de Noé é que ninguém tem a menor ideia daquilo que ele pode fazer ou aonde pode chegar se um dia se afastar de Deus. Já imaginou? Aquele bravo pregador do Evangelho, Noé, o homem que não teve medo de ser ridicularizado por uma geração que ria dele quando ele disse que ia chover. Esse bravo soldado de Deus, o dia que soltou a mão do Pai, caiu e caiu feio. Ah, querido, Jesus é a nossa única garantia de êxito. Não é a nossa força de vontade, não é o nosso controle próprio, não é o nosso moralismo, não é o passado glorioso que tivemos, nem sequer o fato de que somos membros de igreja. Jesus, somente Jesus e mais ninguém. Mas agora, na segunda parte da lição, vamos falar dos efeitos nocivos do uso do álcool. É assustador. As estatísticas dizem que na primeira década deste novo século, 1,8 bilhão de pessoas morreram por causa do álcool. Isso significa quase 1/3 de toda a humanidade. Entre esses mortos estão incluídos vítimas de acidentes provocados pelos efeitos da embriaguez e também vítimas de doenças causadas pelo uso do álcool. A Bíblia é categórica ao afirmar que o cristão deve cuidar do seu corpo, evitando destruí-lo usando bebidas alcoólicas. Olhe, por exemplo, o que diz Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Impressionante a afirmação de que no uso do álcool, do vinho, há contenda. Não é necessário muito esforço para lembrar que algumas famílias já foram destruídas pelo vício do álcool. Há muita gente que diz, eu só bebo socialmente. Beber socialmente? Oh, querido, não existe bebedor social. Existem pessoas que estão trilhando o começo de um caminho doloroso que acabará no vício, mas beber socialmente não existe. Porque o álcool tem o poder de viciar. Mas o vício não chega do dia para a noite. É um processo. E durante esse processo a pessoa pode dizer que bebe socialmente, mas não é verdade. Outro dia alguém me disse, pastor, Paulo diz que não devemos embriagar-nos com vinho, mas se eu me embriagar com outra bebida, estaria errado? Essa pessoa me fez essa pergunta em tom de brincadeira. Mas há uma explicação para o que ele disse. Nos tempos de Paulo, a bebida alcoólica mais comum era o vinho. E, por outro lado, não existia a variedade de bebidas que existem nos dias de hoje. A Bíblia também não enumera bebidas. O conselho é que devemos afastar-nos do álcool. No livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 1, diz assim, o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será salvo. Aqui
O pensamento é que o uso das bebidas alcoólicas não é sábio. Veja, sabedoria é a capacidade de saber administrar a vida para a felicidade. Mas o sábio Salomão afirma que aquele que consome bebidas alcoólicas não é sábio. A pessoa acha que está buscando a felicidade, mas, no entanto, está se dirigindo para a desgraça. Outro dia, eu recebi uma carta de um presidiário. Era uma carta dramática, porém instrutiva. O homem dizia: pastor, eu estou preso, condenado a 15 anos. Por quê? Ele diz: eu não fiz nada de mal. Quer dizer, não quis fazer nada de mal. Era aniversário dele, convidou seus amigos, colocaram carne na brasa, compraram várias caixas de cerveja, estavam aí dançando, comendo carne, bebendo cerveja, lá pelas 4, 5 da tarde, já todo mundo estava meio embriagado. Aí está a tonteria do álcool. Seguramente que aí havia muito bebedor social que só no domingo, por causa dos amigos, estava bebendo, mas todo mundo já estava alterado. De repente, este homem viu o seu melhor amigo dançando com sua esposa e teve a impressão de que o amigo estava molestando a sua esposa. Entrou na casa, pegou o revólver, deu 6 tiros no amigo. Quando despertou da bebedeira, ele estava preso. Depois foi condenado a 15 anos de prisão. O melhor amigo morto. A esposa sozinha. Aí está. Ele não quis parar na cárcel. Ele quis se alegrar, confraternizar com seus amigos. Mas esse é o problema do álcool. Chegamos, querido, na última parte da lição deste trimestre. O título é interessante. Todo o restante é comentário. O que o autor quer dizer é que na vida cristã existem pontos vitais de fé e também existem detalhes que, apesar de serem importantes, não são a base da tua fé em Cristo. Agora, isto não significa que estes assuntos não sejam importantes. Significa que não são os pilares da salvação. Não são a base, não são a essência. Comecemos estudando Romanos 14, 1. Diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Quem é a pessoa enferma descrita neste verso? É um crente, porque está enfermo na fé, mas é débil. É débil, enferma, no conhecimento da doutrina. Talvez esta pessoa fosse um novo crente, ou um crente que não tivesse se desenvolvido num conhecimento profundo das coisas de Deus. Talvez esta pessoa não tenha recebido um ensinamento correto. Este crente fraco, débil na fé, enfermo, não vive em pecado. Pelo contexto, não há indicação de que exista um problema moral na vida desta pessoa. O problema desta pessoa é que ela não entende em que consiste a vida cristã. Ao longo da história, inclusive em nossos dias, sempre existiu gente assim. E qual é a nossa responsabilidade para com esse irmão débil, com esse irmão fraco, enfermo? Recebê-lo. Paulo disse: não o rejeite, receba-o, aceite-o, reconheça-o como parte do grupo, considere-o como um irmão amado em Cristo. Os crentes não são fracos porque querem, às vezes, estão crescendo na fé, estão se desenvolvendo, e eles devem ser tratados com muito carinho e muito amor. Agora, por que devemos receber aos crentes enfermos, aos fracos na fé? A razão é simples, está no final do verso 3. Diz: porque Deus os recebeu para si. Ora, se Cristo os recebeu, como é que nós podemos afastá-lo? Quão agradecidos devemos estar nós, sabendo que o Senhor nos receberá sempre. Em João, capítulo 6, versículo 37, Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim,
de maneira nenhuma o lançarei fora. Quer dizer, Deus nos tem recebido e nunca nos rejeitará, nunca nos deixará de lado. Mas Paulo diz, não recebas a este irmão crente, fraco, enfermo, com o objetivo de discutir com ele, com o objetivo de disputar com ele. Não aceites a esse irmão para criticar seus escrúpulos, nem para julgar suas opiniões. Agora, quais eram os escrúpulos desses cristãos enfermos na fé, fracos na fé? Nos tempos de Paulo, qual era o problema dessas pessoas? Se você ler, vai perceber, o problema era a comida. Essas pessoas lindas estavam preocupadas com algo que era importante, que é a alimentação. Mas tinham perdido de vista a essência da fé, que era Cristo. Então, o conselho de Paulo, nos versos 2 a 4, é... Vou ler. Diz assim: porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. Agora, o que come não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu para si. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para teu próprio Senhor, para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o afirmar. Que interessante. Neste contexto, o fraco na fé é aquele que come legumes. Por quê? Você entende por quê? Porque cuida a sua saúde com um regime alimentar correto? Não, querido, isso não está errado. Então, por que ele é fraco na fé? Porque deposita a sua confiança de salvação na sua alimentação. Quer dizer, ele não entendeu a essência da sua fé e, embora faz algo correto, é considerado fraco na fé. Estes versos são claros. Eu acho que não precisam de comentário. Deus não está dizendo aqui que você pode comer de tudo sem se importar com a sua saúde. O que Deus afirma é que você não deve julgar o seu irmão. Quem é mais fraco? Aquele que come ou aquele que julga? Ou talvez, a melhor pergunta seria, a comida é a essência da vida cristã? Ou de outra maneira, e já que a comida não é a essência da vida cristã, você deve comer qualquer coisa? Você vê como precisa do equilíbrio que Cristo dá. Vamos agora aos versos seguintes. O princípio destes versos, onde se menciona guardar dias, é o mesmo princípio da comida. Claro que aqui, quando se fala de guardar dias, não se menciona o sábado. Quer dizer, o sábado da Santa Lei de Deus, que, como já vimos nos estudos passados, é eterno. O próprio Paulo não poderia estar se contradizendo. Aqui, quando se fala de dias, está se falando dos dias cerimoniais do povo de Israel, que tinha chegado ao fim com a morte de Jesus. Mas, infelizmente, os judeus que tinham se convertido ao cristianismo em Roma não tinham entendido isso. E então eles queriam que os novos conversos continuassem com o cerimonial judaico e depositavam sua confiança e salvação nisso. Por isso também eram fracos na fé. A segunda parte da lição enfatiza o perigo de julgar e por que devemos evitar fazê-lo. O verso 10 ensina o seguinte, veja. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. A expressão todos é interessante, porque o verso 12 afirma, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Há duas expressões interessantes, todos e cada um. Ninguém irá escapar.
Todos teremos que dar conta do que fizemos com o conhecimento que o Senhor nos deu. O que fizemos com o conhecimento de Deus? Aceitamos e isso nos ajudou a crescer ou rejeitamos? Inventamos desculpas para não obedecer ou nos inclinamos obedientemente aos ensinamentos divinos? Só que a resposta é individual, não é coletiva. Cada um dará. Todos, no sentido de que ninguém ficará fora disto. Todos terão que dar satisfação a Deus um dia. Mas cada um, no sentido de que o outro não tem que se meter na vida do outro. Portanto, querido, ao invés de te preocupar com o que teu irmão está fazendo, preocupe-se em se preparar para o dia do tribunal divino. E o que estou fazendo eu com a verdade que conheço? Está sendo minha vida uma fonte de inspiração para outras pessoas? É isso o que deve preocupar-me. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que a alegria, que é fruto do Espírito Santo, não depende das circunstâncias, sejam elas boas ou péssimas. Depende da comunhão que o ser humano mantém com Jesus. Começaremos vendo o que Paulo diz quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Veja, quando Paulo escreveu isto, estava na prisão em Roma. E nessas circunstâncias, Paulo poderia ter passado o tempo choramingando, lamentando-se, mas, em vez disso, ele se alegrou e animou os outros a fazer a mesma coisa. Pode ser que você, neste momento, não esteja fisicamente preso, mas, quem sabe, você leva cadeias de outro tipo. A sua saúde que anda mal, o seu matrimônio em problemas, conflitos no trabalho, filhos que destroçam seu coração, enfim. Como pode Paulo ser feliz em meio da prisão? Como pode você ser feliz na sua prisão, na prisão das suas circunstâncias? Paulo explica: alegrai-vos no Senhor, diz ele. Não alegrai-vos nos seres humanos, não alegrai-vos nas circunstâncias, não alegrai-vos nos tempos bons, mas alegrai-vos no Senhor. Este é o segredo. Não falhou com Paulo e também não vai falhar com você. Cristo é o todo na vida de Paulo. E todo o resto ele o considera por perdido. A sua herança, a sua raça, seus conhecimentos, tudo ele olha como lixo, com um só propósito: alcançar o conhecimento de Cristo e ganhar a Cristo. E a Cristo ele tem pela fé. E não é que, tendo Jesus pela fé, alcançou tudo. Não, mas prossegue para ver se consegue ganhar o prêmio do céu em Cristo Jesus. A vida para Paulo é Cristo. Agora eu te pergunto, o que é a vida para você? Eu me pergunto a mim, o que é a vida para mim? Prazeres? Glória? Dinheiro? Conforto? Fama? Que difícil é sentir alegria e gozo verdadeiro quando qualquer destas coisas se constitui no objetivo da vida. Porque tudo isso, querido, é miragem, é a miragem da felicidade. O segredo da alegria, do gozo verdadeiro é Cristo. E nada mais que Cristo. E ter Jesus é fácil, não custa nada. Deus lhe oferece tudo de graça. E tudo o que você precisa fazer é ter fé em Jesus.
não confiar em você mesmo, nem em nenhum outro, mas unicamente confiar em Jesus. O problema é que confiar não é apenas um assunto de emoção, mas um assunto de ação. Jamais eu poderei confiar em Jesus se não passo todos os dias tempo com Ele. Isto é, em resumo, estar em Jesus. E só poderei alegrar-me em tudo quando estou em Jesus, vivendo com Ele uma vida diária de comunhão. A segunda parte da lição nos leva a meditar na alegria, no gozo de Jesus. Há algo que aparentemente confunde na personalidade de Jesus. Isaías diz que ele era um varão de dolores, de dores, experimentado em quebranto. E, no entanto, ele, Jesus, era ao mesmo tempo um ser cheio de gozo, de alegria. Mas veja, o regozijo, a alegria de Jesus não nascia apenas da satisfação de seus sentidos. Embora, sem dúvida, ele se deleitava com uma comida gostosa, com uma boa noite de descanso. Mas sua alegria nascia do fato de saber que estava fazendo a vontade de seu Pai. Ele tinha vindo a esta terra a resgatar aquilo que tinha se perdido e sabia que o preço do resgate era dor, sofrimento e finalmente a morte. Jesus era consciente da sua missão e do alto custo que a missão tinha. Sabia que cada dia que passava, ele se aproximava do triste fim. Quer dizer, triste para ele, que como ser humano tinha instinto de conservação e não queria a dor, mas um final feliz para a raça humana, que por causa do sofrimento de Cristo desfrutaria da vida eterna. O gozo, a alegria inundava o coração de Jesus, apesar da tristeza da dor, por causa da salvação do ser humano. Jesus era uma mistura de sentimentos. A dor que se aproximava, o sofrimento que chegava e o gozo, a alegria que se aproximava por causa da redenção do homem. A maior alegria de Jesus era saber que o ser humano perdido podia ser salvo. Tudo isto nos ensina algo extraordinário. Nesta vida, querido, ninguém sente alegria na dor. Por que não? Pelo simples fato de que a dor é uma experiência que surgiu depois da entrada do pecado. Portanto, não se sinta pecador porque você não gosta da dor. Isso é normal, é próprio da natureza humana. Oh, querido, só os masoquistas buscam e se alegram com a dor. E o masoquismo é um desvio de personalidade. Entremos agora na terceira parte da lição. Tem que ver também com a alegria de Jesus. A satisfação de Cristo nascia do fato de fazer a vontade do Pai. Mas agora, olhe o que ele mesmo diz. Isto está registrado em São João 15, 10 e 11. Diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tendo-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Meu gozo esteja em vós. Quando é que estará o gozo de Jesus em nós? Quando obedecermos a sua palavra. Assim de simples, sem complicações. Mas olha como são as coisas. Muitos acham que os mandamentos de Deus estão ali para nos criar problemas, para tirar a nossa liberdade, para ser um fardo horrível de se carregar. Mas agora vem Jesus e diz que eles estão ali para trazer-nos alegria, trazer-nos gozo. Vem Jesus agora e diz
que a obediência a esses mandamentos faz que o nosso gozo, a nossa alegria seja cumprida. Isto não é extraordinário. Mas vejamos por que a obediência produz alegria. É que o ser humano foi criado originalmente para obedecer. A sua natureza original na criação era uma natureza obediente. É verdade que depois da entrada do pecado, o homem adquiriu a natureza pecaminosa, desobediente. Mas a desobediência é outra experiência intrusa. É o fruto da entrada do pecado neste mundo. Mas no fundo, o ser humano se deleita em fazer a vontade de Deus. Quer dizer, obedecer produz gozo, produz alegria. Embora a natureza pecaminosa leve o ser humano pelos caminhos da desobediência, a desobediência traz o peso da culpa, o fardo atormentador de saber ser rebelde, o instinto de morte que o pecado traz consigo. Se o ser humano soubesse disto, até pelo motivo egoísta de ser feliz, ele tentaria obedecer. Claro que aquele que nasceu do Espírito não obedece para ter gozo, obedece simplesmente porque ama a Deus e reconhece sua soberania, mas o resultado, o fruto disso é a alegria, é o gozo.